obrigado pela sua disponibilidade. E a primeira pergunta é, qual o seu nome completo? António de Jesus Sousa Pereira. E a sua naturalidade? Vila Real, Santo António. E quando nascemos? Foi em 15 de julho de 1952. Nessa altura, naturalmente, não fazia ideia do que ia ser o seu futuro, mas quando é que achou que o jornalismo iria ser grande parte, ou parte significativa do seu percurso? Eu, desde miúdo, sempre tive uma tendência para gostar de escrever. Aliás, logo no ensino preparatório, havia aqueles jornais que eram jornais de parede, que a malta fazia, e eu estava sempre na linha da frente daqueles que produziam o jornal de parede. Na minha rua havia a redação do Jornal do Algarve. E uma das coisas que me deliciava de ver é, todas as semanas, quando o jornal chegava, eu estar lá a ver o jornal e ver aquele dia-a-dia, aquela agitação do jornal. E desde miúdo sempre li o Pipampum ou a Nalcaterneta, que eram os suplementos infantis do Jornal do Século e do Diário de Notícias. E, portanto, não quer dizer que já tivesse a apontar a vontade de fazer jornalismo, mas a vontade de escrever tinha e gostava, e de ler muito, até que chegou um dia que abracei, de alguma forma, a atividade. E esse primeiro desejo chegou por volta de que idade? Quando eu abracei a primeira vez que comecei a escrever, propriamente assim, a atividade de colaborador de jornais, tinha os meus 16 anos, 15 anos. Comecei a escrever, na altura, na Flor de Lis, que era um jornal dos escoteiros, uma revista dos escoteiros, e comecei a escrever na Flor de Lis. E depois comecei a escrever no Jornal do Algarve, como colaborador também. Depois comecei a escrever no Jornal do Barreiro. E a primeira vez que comecei a exercer atividade propriamente, a ganhar algum dinheiro, com alguma atividade, foi no Setubalense, como correspondente do Setubalense. E depois fui para a redação de Setúbal. Mais tarde fui para a redação de Setúbal. E fiz parte da redação de Setubalense uns 2 anos. Portanto, inicialmente foi assim. E o Rostos surge quando? O Rostos mais tarde. Portanto, eu depois do jornalismo, de estar no Setubalense, resolvi criar um jornal aqui no Barreiro. E criei um jornal do Barreiro que era o Jornal da Terra. E estive nesse jornal durante 5 anos. E naquele tempo como hoje, para fazer um jornal é preciso 2 coisas. Sempre pensei isso. É preciso a equipe para escrever, ou seja, a redação, que é a inteligência do jornal, e de qualquer jornal é a sua redação, é a sua inteligência, e dinheiro. Ter capacidade financeira, ter anunciantes, empresas que apoiam o projeto. E eu tinha aqui este jornal, criei este jornal, e uma aventura de um jovem com 20 e tal anos, fazer um jornal do Barreiro foi uma loucura autêntica, e as dificuldades começaram a aparecer a certa altura, ao fim de 3 anos. E então fui trabalhar para a fábrica, e mantive o jornal. Para a fábrica? Da Quimigal, para a CUF. Fui trabalhar para a fábrica. Mantinha o jornal, portanto, para procurar manter a atividade. Entretanto, abriram um concurso de informação e relações públicas na Câmara do Barreiro. E convidaram-me para ir para lá. E eu fui. Então fui criar o segundo serviço de informação e relações públicas que houve em Portugal após o 25 de Abril. O primeiro foi em Lisboa e o segundo foi na Câmara do Barreiro. Então foi um projeto que me deu muito gozo, onde estive ligado há uns 20 anos, 20 e tal anos, e portanto acabei por sair do jornalismo de lado para ir para o outro lado de fazer comunicação, não propriamente jornalismo, mas também fazia os boletins, magazines, outras coisas mais. Até que nos anos 90 deixei a atividade, comecei a pensar em reformar-me, fui diretor do Jornal do Barreiro durante 5 anos e precisamente criei o Rostos, há 15 anos atrás, 16. Portanto, arranquei hoje agora um projeto pessoal, tentar mantê-lo, que é aquilo que é o mesmo que voltamos ao princípio da história da juventude. É preciso equipa, é preciso dinheiro, e manter um jornal na região ou mesmo no país é muito complicado. E o nome Rostos surgiu? O Rostos surgiu por esta ideia. Eu vivia o Barreiro intensamente. E uma das coisas que eu sentia no Barreiro é que falava-se muito do nós, a classe, o nós, a classe. E havia sempre uma ideia de que o eu pouco contava, ou eu só contava no nós, só contava no movimento do coletivo, da coletividade, da associação, do partido. E eu achei que a cidade tinha rostos, havia rostos. E então criei o jornal Rostos para dar rostos à cidade. Porque a cidade, os nós coletivos, são feitos de muitos eus. Para tornar a relação mais próxima, mais reconhecida. Portanto, então o Rostos nasceu nessa ideia, nessa vontade de dar rostos à cidade, de mostrar que em todas as instituições, nas empresas, nas escolas, na saúde,
ao médico, ao enfermeiro, ao advogado, ao artista de teatro, ao ator, ao presidente de direção, ao futebolista, e que todas essas pessoas, todas elas têm memória. Cada pessoa tem uma memória, tem um percurso de vida, desenvolve, é o homem e as circunstâncias, e, portanto, como dizia o Ortega y Gasset, né? Mas é essa ideia que procura fundamentar a criação dos Jornal de Rostos. Foi nisso a base que ele, os primeiros 5, 6 anos, manteve-se sempre com essa linha orientadora. E no conjunto desses rostos surge também o rosto do IPS e o rosto da Escola Superior de Tecnologia. Exatamente, é um dos rostos, que aliás, logo no primeiro, nós começámos a criar uma coisa que era o rosto do ano, que era um projeto que procuramos anualmente distinguir em várias áreas personalidades que se distinguem na educação, no teatro, na música, no conceito, pessoas que ao longo do ano tiveram uma atividade meritória e que merece ser destacada. Um dos primeiros rostos que nós tivemos foi o professor Vinagre, que na altura estava a arrancar com a escola, o Politécnico no Barreiro, não é? E, portanto, foi um dos rostos que também nós distinguimos de imediato por sentirmos, de certa forma, que o Politécnico marcava aqui no Barreiro a modernidade pós-industrial, ou o nascimento de um Barreiro pós-industrial. O Barreiro foi, e o Barreiro agora vai ser outra coisa qualquer que ainda hoje anda a procurar o que é que vai ser, não é? Mas, de qualquer maneira, o Politécnico é uma marca, é uma referência na história desta cidade, que mais tarde ou mais cedo considera a história destes anos do século XXI e fins do século XX, verifica-se que o Politécnico foi uma marca da mudança do novo paradigma para o concelho, mas que ainda se anda à procura dele. É a minha ideia. De qualquer coisa, mas aqui ainda, acho que ainda muito à procura, há muito tempo à procura. Quando é que se deu conta dessa aproximação entre a sua pessoa enquanto profissional e enquanto representante também de um órgão de informação? Quando é que começou a estreitar-se mais com o IPS e com esta escola em particular? O Jornal Rostos, mesmo eu já estava no Jornal do Barreiro, quando estava no Jornal do Barreiro, acompanhei de imediato e fui daqueles que escreveu, entrevistou, procurei que se criasse um ensino superior no Barreiro, Politécnico ou ensino superior. E, portanto, desde que foi lançado o apelo ao Presidente da República, Jorge Sampaio, numa visita que ele fez aqui ao Barreiro, para que se criasse um Politécnico ou um ensino superior no Barreiro, eu acompanhei sempre para e passo todo o processo, quer no Jornal do Barreiro, quer depois nos Rostos. Portanto, foi porque senti sempre que essa era uma necessidade para mudar. Isto não era bem para aqui, era para ir lá para a zona da Quibigal, inicialmente onde se falava aqui para a zona da Quibigal, portanto, no fundo era que o espaço industrial fosse revitalizado e o Politécnico lá podia ser uma forma de revitalizar o espaço industrial decadente. Depois a opção foi esta, vir para aqui, e acompanhei sempre de perto a implantação do projeto, quer com conversas, quer inclusive fazendo iniciativas aqui. O próprio Jornal Rostos fez várias iniciativas aqui, com debates, o Rosto do Ano chegaram a ser entregue aqui várias vezes, ainda o ano passado foi entregue o Rosto do Ano, e, portanto, há uma relação muito próxima entre o Politécnico e o jornal, na divulgação de tudo o que se faz, com a Tuna, com os estudantes, houve sempre uma certa cooperação. Às vezes não há mais porque não há recursos, não há meios, não há formas de o fazer. Não é? Portanto, claro. Diga-me, quando olha para trás e tenta identificar algum momento que seja para si particularmente marcante na relação com o Instituto, com toda a certeza poderá haver vários, mas o que gostaria de apelar à sua memória no sentido de tentarmos elencar um momento que para si seja significativo entre a sua pessoa, o Jornal Rostos e o IPS. Eu penso que uma pessoa marcante, os diretores da escola foram pessoas marcantes para mim, qualquer um deles, quer o professor Vinagre, quer o professor Pedro, porque com eles sempre mantive diálogo estreito para atividades que aqui se fazem, quer da própria escola, quer nossas, quer de outras instituições, e portanto o marcante que tenho tido com o Politécnico, posso dizer, a boa relação positiva com os seus diretores de escola, no fundo, a gente, nos afetos que se criaram sempre de proximidade e de um respeito mútuo, e isso, penso ter sido o mais marcante, esse respeito que tem havido de reconhecimento do papel dos Rostos e de haver uma estreita cooperação,
quer das atividades da escola, que, epá, nós estamos a ter isto para fazer, você pode ir de Sousa Pereira, pode divulgar, ou vice-versa, temos aqui um debate que precisamos fazer aí na escola, podem contar, tem a porta aberta, portanto, isso acho que é o melhor que há entre uma instituição ou duas instituições, se fizermos assim, essa relação de parceria permanente e cooperação, acho que é o mais me tem marcado. O exercício que agora lhe iria pedir era de tentar distanciar-se um pouco desta casa, que é onde nós estamos hoje, e no fundo tentar perceber a sua parte. Qual é o conceito que tem sobre o Instituto Politécnico de Setúbal? Sobre o Instituto Politécnico, conheço mal. O que conheço é de estágios que têm vindo no jornal. Ao longo do ano, há jovens estagiários que vêm fazer os seus estágios aqui, já ao longo desde que o jornal está há 15 anos, já vários jovens fizeram estágios aqui no jornal. E, portanto, a relação com o Politécnico em si próprio é essa, dos seus estudantes, que achamos de uma forma ou outra temos contribuído para a sua formação e para o seu enquadramento no mercado de trabalho ou no mundo do trabalho. Mesmo com as lacunas que nós temos algumas lacunas, não temos as condições ótimas para dar mais outras operacionalidade, mas eles os têm passado, têm gostado, têm feito os seus relatórios. E não sei se só com o Politécnico de Setúbal, já fizemos com o de Porto Alegre, já temos aqui estagiários de Porto Alegre que aqui têm vindo. E, portanto, essa cooperação permite-me conhecer minimamente o Instituto, não é? E a cooperação. O que eu tenho procurado perceber é qual é o papel que o próprio Instituto, e neste caso a Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, podia ter no desenvolvimento da terra. Que contributo é que podia ter? E uma das coisas que por vezes penso é, sendo o Barreiro uma terra que está no plano urbano degradada, precisa ser revitalizada nos seus espaços urbanos, porque está muito deteriorada pelo tempo, em que medida o Politécnico podia ser um agente, em parceria com a Câmara Municipal, dinamizador da revitalização da cidade. E acho que isso é um papel que eu, por vezes, não digo exijo, mas acho que seria importante que o Politécnico assumisse com toda a veemência, promovendo conferências ou tentando encostar à parede, no bom sentido, né? Encostar à parede tem que ser ou faz ou... Não, é estimular o debate do papel que uma escola desta natureza pode ter na valorização da terra, na valorização da cidade e da região. E eu questiono muitas vezes, interrogo-me sobre o Politécnico em si, em que medida ele tem sido um elemento de desenvolvimento da região de Setúbal, em 40 anos de atividade, em que medida tem sido, interrogo-me. E às vezes acho que faltam esses dados que a comunidade... É bom haver esse questionamento. E é bom haver esse questionamento. E acho que o Politécnico devia, nestes seus 40 anos, dar força a essa dimensão do seu papel, de quantos jovens já formaram, quantos já foram licenciados, quantos doutorados, a capacidade de empregabilidade da própria escola. Há um conjunto de coisas que a comunidade devia saber e devia ser fortemente divulgadas e que, por vezes, o Politécnico não faz cá fora, pelo menos com mais dinâmica. Eu quero ficar então aqui a sabê-lo. Ok, fiquei a sabê-lo. Foi um gosto. Obrigado.